Olá, vestibulandos! Bem-vindo ao canal Foco do Vestibulando. E essa é a nossa primeira aula de Geografia. Nesta aula eu quero abordar sobre o tema globalização. Por acaso você sabe o que significa isso? Não desgrude da cadeirinha e me acompanhe agora nesse vídeo, começando a aula. Não podemos iniciar a nossa aula sem antes de te lembrar sobre a divisão do mundo, dividido em duas partes, o capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e o comunismo, representado pela União Soviética, que hoje é a Rússia. Essas duas potências sobreviventes da Segunda Guerra Mundial brigavam entre si para ver quem teria maior influência em todo o mundo. Esse duelo de poder global entre os norte-americanos e os soviéticos ficou conhecido como bipolaridade. De um lado, os Estados Unidos, o capitalismo, representando a economia sem intervenção do Estado. De outro lado, a União Soviética, que hoje é a Rússia, com seus ideais comunistas, a economia sendo interferida pela mão do Estado. No dia 31 de dezembro de 1991, o último presidente da URSS, Mikhail Gorbachev, declara fim da União Soviética e o desaparecimento do domínio soviético em alguns países da Ásia e Oriente Médio. Porém, alguns manteriam parte da influência comunista, como a China. A queda do Muro de Berlim foi outro fato que ajudou a divulgar ainda mais a desintegração da União Soviética e também seu domínio sobre a Alemanha Oriental, ocupada pelos comunistas. Nesse momento, o caminho estava absolutamente livre para o capitalismo, pregado pelos norte-americanos. A partir daí, os Estados Unidos expandiria seus tentáculos na parte econômica, militar e cultural para o resto do mundo. Mas antes do capitalismo americano conquistar espaço no globo terrestre, as empresas americanas precisavam de receber o sinal verde do governo, isto é, o Estado Nacional teria pouca intervenção na economia, e suas empresas que ainda não eram públicas seriam empresas privatizadas. Os responsáveis por essas mudanças foram Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Essas transições de empresas públicas para empresas privadas, com pouca intervenção do Estado Nacional, ficou conhecido como neoliberalismo. Com o neoliberalismo transformando empresas públicas americanas em empresas privadas, logo essas empresas privadas ultrapassariam para outros países e continentes, crescendo o tamanho dos seus poderes, tanto econômico como físico, instalações de fábricas, montadoras e escritórios. Logo, as empresas privadas tornariam-se empresas multinacionais. Não demoraria para que a Europa, principalmente a Alemanha, a Ásia, Japão e Coreia do Sul, também expandisse as fronteiras de suas empresas multinacionais para outros países e continentes, como aqui na América do Sul. Nesse cenário de mudanças empresariais e econômicas, entra em cena o Brasil, não com suas empresas públicas tornando-se em empresas privadas, mas acolhendo multinacionais, principalmente europeias. Antes de mais nada, o Brasil, na década de 1950, o Brasil ainda engatilhava com passos lentos rumo à industrialização. Juscelino Kubitschek criou um plano de meta 50 anos em 5 para acelerar o desenvolvimento econômico do país. Atualmente, a maior parte das multinacionais que estão no Brasil são americanas, como a Ford, e europeias, como a Fiat e a Volkswagen, e também asiáticas, japonesas e sul-coreanas, com algumas fábricas para componentes tecnológicos. Contudo, o Brasil foi conquistando seu espaço de mercado pelo mundo. Um bom exemplo que temos, que já foi motivo de revanche com a empresa aérea Bombardier canadense. Na época, a Embraer
estava competindo por venda de aviões para os Estados Unidos e a Bombardier dizia que estava sendo prejudicada pelo Brasil. Isso mostra o potencial competitivo do nosso país. Mas para nossas empresas ficarem ainda mais competitivas, é necessário que o Brasil passe por novas reformas tributárias, econômicas, trabalhistas e sociais, assim como reformas em infraestruturas, como portos, estradas, aeroportos e tecnologia de comunicação. Além das fronteiras mercadológicas e econômicas, também temos o mercado financeiro, representado como bolsa de valores, intermediando vendedores e compradores de médias e grandes empresas, vendendo suas ações. Vale lembrar que quem tem a maior parte das ações de uma empresa tem o controle sobre essa empresa. Essa pessoa é conhecida como sócio majoritário. Todas as decisões passam por essa pessoa e ela que decide o que vai ser com o futuro da empresa. Também não podemos esquecer a influência cultural dos Estados Unidos pelo mundo, conhecida como americanização. A cultura do povo norte-americano é divulgada através do cinema, dos produtos americanos como vestuário e roupa, e também através de ícones como fast foods, como Subway, McDonald's e outros produtos e serviços que representam os Estados Unidos. Agora, o mais comum dos produtos e serviços que divulga o estilo de vida norte-americano é o cinema. Aquela cena que a gente vê jovens ali deitados no quarto, né, com poses de bandas de rock, vestindo camisas de marca. Estas cenas são uma vitrine de propaganda para várias empresas, como Coca-Cola, McDonald's, empresas de vestuário, de calçados e equipamentos eletrônicos. Além disso, os Estados Unidos aproveitam a sua forte influência cultural para vender impulsivamente esses produtos e serviços, sempre querendo estar em primeiro lugar no mundo. Eu acredito que a partir do que eu disse, podemos conceituar com segurança o que é a globalização. É um fenômeno ou um processo de integração como fatores mercadológicos, econômicos, financeiros e culturais para ultrapassar fronteiras nacionais para outras partes do mundo, tentando unificar o mundo em um só. Porém, muitos países espalhados pelo globo terrestre ainda tentam preservar suas tradições, costumes e culturas, como a China, o Oriente Médio e a Índia, que são culturas e civilizações que preservam ainda sua cultura religiosa e tradicional, e costumes tradicionais milenares. Mas fica uma pergunta: até quando esses povos, civilizações e outros defenderão seu modo de vida milenar? Porque a globalização está aí para ameaçar velhos costumes por novos costumes. Bem, pessoal, por aqui eu encerro essa aula. Se você gostou, dê aquele like bem caprichado, deixe seu comentário aí. Se não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e ative o sininho. Então, até mais.